fala dos segredos. Na verdade, os segredos é uma junção de tudo aquilo que a gente já conversou até hoje, né? Então, o que que acontece? O nado crawl, ele é um nado essencial para a maratona aquática. Para a maratona aquática, para a prova maratona aquática, né? Para as águas abertas e também para o triatlon, que é águas abertas também, que é a maratona aquática dentro da modalidade do triatlon. Então, a gente pode até terminar a prova nadando costas, nadando peito ou nadando borboleta, né? Só que o desgaste vai ser maior, o prazer vai ser menor e o tempo vai ser maior. O nado crawl, ele é o nado mais rápido da natação, indiscutivelmente. Então, pegar os recordes mundiais em piscina, né, recorde olímpico mundial, a gente vai ver que o nado crawl é o nado mais rápido e também acaba sendo o nado mais eficiente, né? Automaticamente, se ele é mais rápido, ele é mais eficiente e é o que cansa menos, né? O que gasta menos energia. Por incrível que pareça, deve passar na cabeça de muitos aí falar assim, pô, mas quando eu nado o peito eu canso menos. É que nadar o peito de uma maneira suave, uma maneira tranquila, cansa pouco, assim como nadar o costas de uma maneira suave, cansa pouco também. Mas quando você faz força para nadar o costas, por exemplo, cansa muito, né? Exige muita perna, muito trabalho de perna no costas, então a frequência cardíaca fica lá em cima. O nadador de costas tem um baita condicionamento. O peito bem nadado, um peito técnico mesmo, ele cansa, ele dói, não parece, mas o nadador de peito chega num certo momento que o antebraço dele está todo queimando, o joelho dele dói, né? A virilha, né? O adutor dói, enfim. O nado peito parece um nado simples de fazer, né? Porque ele vem do clássico, e o clássico é um estilo muito, foi muito usado até. O Ricardo Prado, na Olimpíada de 84, ainda nadava o clássico, né? Quando foi medalhista olímpico. E só que ele nadado corretamente é um nado que exige muito esforço. Então o nado crawl, ele é o nado mais eficiente, é o nado mais indicado aí para as maratonas aquáticas. E por isso que eu vou falar, sempre falo do nado crawl, né? Porque na maratona aquática é o nado mais utilizado. Então você pode até terminar uma prova fazendo os outros nados, mas com certeza nadando crawl da maneira correta, você vai terminar mais rápido, cansando menos, com mais prazer, tá bom? Então vamos lá. Quando você começa a evoluir no nado crawl, você consegue ter uma gama de novos objetivos, né? Então, se você está evoluindo no nado crawl, você pode participar de novos desafios. Então, se você nada uma prova de 1 km, você pode passar para de 1,5, para de 2, para de 3, para de 5, para de 7,5, para de 10 e aí vai, né? Então, nadando crawl, você pode ter novos desafios. Nadando crawl, você vai ficar estimulado, porque você vai abaixar mais seus tempos, né? É mais fácil você abaixar o tempo no nado crawl. Isso eu tô falando, pessoal, de uma maneira geral. Óbvio, o Leonardo de Deus, por exemplo, que nada borboleta, ele é especialista em borboleta, tem 100, 200 borboleta. Então, obviamente, ele vai baixar mais o tempo dele no borboleta do que no crawl, porque ele treina mais borboleta. O nadador de costas, Guilherme Guido, ele vai baixar mais o tempo no costas do que no crawl, e assim por diante. Mas o nado mais rápido, volto a dizer, é o nado crawl, né? O nado mais rápido, mais eficiente, é o nado crawl. Então, você tem um leque maior de opções quando você desenvolve bem o nado crawl. Você pode fazer provas mais longas, você pode fazer provas mais rápidas, você pode baixar melhor, mais fácil os seus tempos nos treinos, mais fácil os seus tempos na competição. E, querendo ou não, isso é um fator motivacional, mesmo para os atletas que gostam de ir para curtir, sem competir, sem com o intuito de competitivo, né? Que gostam de ir para se divertir, com certeza, o nado crawl, você baixando o tempo, você vai se sentir mais motivado. E, por fim, você cansa menos. No nado crawl, você consegue ter um controle muito maior da técnica, cansando menos. Então, isso é muito importante, tá? Então, quando vocês pensarem em nadar o crawl em maratona aquática, pense nesses aspectos, né? De você poder fazer provas diferentes, de você baixar o seu tempo, sempre está baixando de pouquinho em pouquinho, às vezes demora para baixar, mas baixa, acredita que baixa, e cansando menos, tá bom? Agora, tudo tem um preço, né? Não é tão simples assim você conseguir baixar o seu tempo, você nadar crawl
da melhor maneira possível, né? Você precisa treinar. Todo mundo precisa treinar para conseguir fazer um nado crawl eficiente e conseguir fazer um tempo e completar uma prova. Então, primeiro de tudo, saber nadar devagar é uma coisa difícil, não é fácil, né? Quem está começando, principalmente quem está começando, na hora que cai na água, a impressão que tem é que vai afundar, né? Então o que faz? Gira o braço rápido, bate a perna rápido, porque tem a impressão que vai afundar. E fazendo esses movimentos, a pessoa não percebe que está cansando mais, está menos eficiente, né? Percebendo menos o que está fazendo e está só afundando, na verdade, afundando mais, né? Então nadar devagar é um aspecto muito importante. Quem consegue nadar devagar já tem um passo na frente da grande maioria. Trabalhar muito a técnica e a coordenação, né? Uma coisa que eu falo bastante, basto muito na tecla da coordenação. Muitas pessoas focam em fazer educativos, em fazer a correção do nado, mas não passaram pelo processo de adaptação, pelo processo de coordenação e cansar menos. Mais uma vez, o foco nosso é sempre cansar menos. Agora, cansar menos, pensando de uma maneira geral, é fácil, né? A gente vai cansar menos e vai nadar mais devagar. Nadando mais devagar, aumentando o tempo, a gente vai cansar menos, mas não é esse cansar menos que eu quero dizer. O que eu quero dizer de cansar menos é a gente ter uma eficiência igual ou maior do que aquela que você já tem, cansando menos. Então, se você nada lá para 1,45 de média e consegue sustentar esse 1,45 em 1.000 metros, vamos treinar para cansar menos e sustentar esse 1,45 em 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros. Então, às vezes, a evolução não está baseada só na média, está baseada em você fazer uma metragem maior segurando uma média baixa. Entendeu? Então, esse é o intuito do nadar cansando menos. Não é simplesmente assim, vou nadar e vou cansar menos e vou aumentar meu tempo. Aí é fácil, né? Aumentar o tempo cansando menos, isso é fácil. Vou fazer o 100 solto lá, canso menos e ao invés de nadar para 1,30, nada para 2 minutos. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer ter eficiência cansando menos, né? Então, vamos pensar no passo a passo, tá bom? Então, o primeiro passo, nós precisamos fazer o processo de adaptação ao meio líquido. Fiz uma live só sobre isso. A adaptação ao meio líquido é essencial para você ter uma evolução naquele momento e também lá no futuro. Quem não passa pelo processo de adaptação, né, que é você ter o convívio com a água, você se sentir bem na água, você dominar o meio líquido, quem não consegue, quem não passa por esse período aí da adaptação ao meio líquido, pode até evoluir até um certo ponto. Vai chegar um ponto que vai ter que retornar tudo, retroceder tudo, fazer a adaptação para depois fazer a correção. Então, eu tenho relatos de atletas que têm dificuldade, por exemplo, em fazer certos educativos. Por quê? Primeiro, porque não fez adaptação ao meio líquido. Segundo, porque não tem a coordenação correta. E aí executar aquele educativo dessa maneira não vai ter eficiência. É fundamental que o atleta tenha adaptação e coordenação para executar certo educativo. Então tem certos educativos que eu vejo atletas fazendo que não estão tendo aproveitamento daquele exercício, porque não tem a percepção correta, não tem a coordenação correta, né? Não tem a adaptação correta. Então não é um educativo legal. Existem vários tipos de educativos. Educativos de unilateral, educativo para rolamento, educativo para coordenação, vários tipos. E tem alguns educativos que são bem complexos. Esse educativo complexo só vai servir para aquele atleta que realmente tem um domínio da água, que passou pelo processo de adaptação. E o que é o processo de adaptação? Imersão. Tem atleta que sabe nadar, que nada super bem, que tem média baixa, mas que não sabe afundar na água, né? E aí quando vai entrar num mar agitado, num mar que está cheio de onda, não consegue passar da arrebentação, porque não sabe fazer a imersão. Então, fazer a imersão em diferentes profundidades, para sentir a pressão da água, quanto mais funda
for a piscina, quanto mais fundo a gente desce, mais força a gente faz, né? Então mais pressão a gente tem que exercer ali na expiração. A flutuação, e quando eu digo a flutuação, não estou dizendo você ficar parado flutuando, né? Porque raramente você vai usar essa técnica de ficar parado flutuando, e na maioria das pessoas não conseguem flutuar, algumas não conseguem flutuar, a maioria, né? Não flutua membro inferior, principalmente homens que têm uma massa muscular grande, né? Na parte do membro inferior, tem dificuldade para flutuar. Mas a flutuação, o que é? Você se sustentar na superfície. Isso é uma flutuação, não necessariamente você ficar parado, mas com palmateio, batendo uma perninha de leve, né? Então você conseguir flutuar, isso é teu domínio, é saber relaxar na água. Então imersão, flutuação, o deslize, né? Que parece uma coisa simples, que é você impulsionar e deslizar ali na superfície da água, né? Esse deslize que gera uma flutuação também, ele é muito importante para o alinhamento do seu corpo, né? Então, braço bem esticado, as orelhas no meio dos braços, e você deslizar o corpo de uma maneira bem alinhada. Isso parece muito simples, mas muita gente não consegue porque não faz, porque não pratica. Então, trabalhar o deslize de uma maneira eficiente também é muito importante, né? E fazer o giro da braçada de maneira rudimentar, a pernada de maneira rudimentar. O que é maneira rudimentar? Maneira alternada, sem pensar muito na técnica. E a perna também, de maneira alternada, que você se desloque, né? Então isso é um processo de adaptação. Fazer a imersão, a flutuação, o deslize, braços e pernas de maneira rudimentar. E a partir daí, a gente começa um processo de coordenação, né? Então é coordenar braços e pernas. Então a coordenação em X, entra braço esquerdo, chuta a perna direita, entra a perna direita, chuta, entra braço direito, chuta a perna esquerda. Então esse processo de coordenação é muito importante, porque você fazendo essa coordenação em X, entrou o braço direito, chutou a perna esquerda, né? Então o braço direito está entrando. Então, chuto perna esquerda, finalizo perna esquerda, braço esquerdo. Eu tenho duas propulsões do mesmo lado. Fora essa propulsão do braço direito, que está indo na fase aérea, levando a braçada para frente. Já é uma propulsão também. Então eu tenho a propulsão da braçada, eu tenho a propulsão da pernada, a propulsão da finalização e a propulsão do trabalho de rolamento. Então você trabalhar essa coordenação vai ficar muito mais fácil para corrigir todo o resto do movimento do nado crawl. Então, primeiro passo, adaptação. Segundo passo, a coordenação. Terceiro passo, coordenar isso mantendo o corpo alinhado na superfície da água, tentando gerar o mínimo de arrasto possível, tanto na braçada quanto na pernada. E aí sim, a gente pensar na técnica, na eficiência. Tá bom? Então, primeiro a gente vai se acostumar com a água, vai fazer parte do meio líquido. Aí a gente vai coordenar isso tudo. Aí a gente vai alinhar isso tudo. Aí sim a gente vai corrigir e pensar em eficiência. E consequência de tudo isso é você baixar o seu tempo. Então é um processo lento, um processo que exige muita paciência, né? E esse é o segredo do nado crawl. É você ter essa paciência, essa perseverança, né? E você trabalhar em cima disso aí. Isso é fundamental. Então, se você está aí com 40, 50 anos, começou a nadar mais velho, começou a nadar com 4 anos e não evoluiu, não consegue evoluir, então pensa nesses aspectos. Provavelmente, algum deles você deixou passar. Então, volta, retrocede um pouquinho, passa por esse processo, se ambienta o máximo possível, e aí sim você vai conseguir sentir a evolução, né? E o que eu vejo acontecer bastante, e quando eu falo que eu vejo, não é que eu só vejo, né? Que eu analiso as pessoas nadando, também analiso as pessoas nadando, vejo o pessoal nadando, mas eu tenho muitos relatos, né? A gente, depois que abriu o Fábrica de Nadadores, já faz mais de um ano e 2 meses quase que a gente abriu. Então, já faz 1 ano e 2 meses que a gente abriu o Fábrica.
Depois que a gente abriu, a gente recebe muitas perguntas, recebe bastante gente é, perguntando as coisas e relatando, né? E relato que eu tenho é de gente assim, pô, eu consigo nadar rápido e se eu nado devagar eu canso mais, se eu nado devagar eu afundo. Então, assim, essa é uma maneira errada de você fazer. Nadar rápido, começar nadando rápido é uma maneira errada de você fazer, tá bom? O corpo ele precisa de uma adaptação e a adaptação ela vem de uma maneira lenta. Eu sempre uso o exemplo do carro, por exemplo, né? O carro a gente sai na primeira marcha, para a segunda, para a terceira, porque o carro ele vai se acostumando com aquele giro do motor. Nosso corpo é um motor também, né? Ele precisa ir se acostumando, tem que passar por um processo. Vai lento, depois vai acelerando e mantendo a qualidade daquilo ali. Né? O carro, você não vai estar na terceira marcha rendendo menos do que a primeira. Você vai estar na terceira marcha do carro rendendo mais do que a primeira. Por quê? Porque o motor, ele mantém a qualidade. Ele aumenta o giro e mantém a qualidade, né? Então, o nado é a mesma coisa. A gente vai evoluir nadando devagar, percebendo movimentos, acostumando com aquela qualidade técnica e depois sim vai passar para o próximo. Outro erro comum, excesso de material. Eu sou um cara que adoro trabalhar com material. Quem treina comigo sabe disso, né? Tá comprovado, porque eu uso muito material. Todos os treinos praticamente têm material. Todos, 100% dos treinos têm material em algum momento. Só que certas fases do treino e certos exercícios são sem material. Então, por exemplo, eu uso muito material no período de base, que é aquele período inicial. Eu gosto de usar o material. Quando entra na parte específica, que é ali faltando 6 semanas para a prova, 4 semanas, eu tiro o material da série principal. Eu uso mais como regenerativo ou como parte técnica material. Então, usar o material em excesso é um erro comum. Os atletas às vezes se prendem tanto à média, né, em segurar um tempo bom, que quando cansa e não consegue sustentar aquela média, o que o atleta faz? Coloca um palmar, coloca um pé de pato e se aproveita daquela situação com o material. Isso você está se enganando. Você não está fazendo a média. Se você está usando o palmar para chegar na média que você fazia sem o material, você não está fazendo a média. Você está se enganando. Né? Você está cansando menos e fazendo uma média melhor sem ter eficiência naquilo que você vai utilizar no dia da prova. Isso é um efeito ruim. Fora esse efeito, quando você está cansado e não sustenta a média, e aí você coloca um palmar, por exemplo, pode se lesionar, porque se você não está sustentando a média, é porque o corpo está cansado. Se ele está cansado, fadigado, o risco de você se lesionar é maior. E aí você vai lá e coloca um material, o risco de você lesionar vai ser maior ainda, porque ele traz mais resistência na água. Pé de pato, palmar, tudo, né? Então, muito cuidado com o excesso de material. Esse também é um erro comum que os atletas acabam cometendo, né? E um terceiro item aí errado é você não gostar de nadar. É complicado isso, né? Se você não gosta de nadar, né, isso acontece muito com o triatleta, tá? O atleta da maratona aquática, ele acaba nadando porque ele gosta de nadar, mas muitos triatletas acabam nadando porque tem a natação no triatlon. Ele gosta de pedalar, gosta de correr, mas como tem a natação, tem que fazer. E tudo bem, isso é normal, isso é natural, não tem problema. Mas lembra que você escolheu essa modalidade, que a natação faz parte, né? A natação faz parte dessa modalidade. Então, vamos aprender a gostar da natação. Da mesma forma que você aprendeu a gostar da corrida, do pedal, vamos aprender a gostar da natação. Se você não está gostando, talvez valha a pena você sentar com o seu técnico e conversar o que te dá prazer para nadar, né? Você sentar com o técnico e falar assim, o que não te dá prazer, o que não está te dando prazer ali, para ele poder fazer uma adaptação. O material, por exemplo, eu utilizo por questões técnicas, por questões de resistência de força e também por questão de motivação. Você fazer 10 de 400, por exemplo, só nadando crawl, cansa, a cabeça cansa. É legal?
É importante? É importante. Mas é legal? Nem sempre. Se é na parte específica, tem que fazer. Mas, se não é na parte específica, por que a gente não faz um de 400 com braço palmar, um nadando? Um pé de pato palmar, um nadando. Um só braço, um nadando. Alterna, né? Ou senão faz um com o palmar, um nadando, um braço, um pé de pato. Aí repete essa sequência, né? 8 de 400, enfim. Então o material é uma forma de você gostar de nadar. De você trabalhar a técnica, trabalhar a eficiência, trabalhar a performance e gostar de nadar. Só que usar de maneira correta, né? Da maneira adequada, sem exageros. Mas é uma forma. Outra forma, trabalhos intervalados. Se nadar longas distâncias é chato ali na piscina, né? A gente sabe que é maçante. Tudo bem, vamos fazer distâncias mais curtas com intervalos mais curtos também. Então, ao invés de fazer 500 metros direto, vamos fazer 5 de 100 com 10 segundos de intervalo. Por incrível que pareça, esses 10 segundos salva a vida. Dá mais motivação, dá mais vontade, né? Em certos treinos específicos, vamos fazer os 500. Enfim, a natação ela é uma modalidade que tem uma grande vantagem nesse aspecto. A gente tem uma variação enorme, enorme de estímulos fisiológicos, de estímulos com materiais, de estímulos intervalados e contínuos, né? de variação disso tudo ao mesmo tempo. Hoje mesmo eu passei um treino que, cara, uma galera deu feedback do treino hoje. Por quê? Foi um treino forte, foi um treino intenso, né? E eu faço o treino que o pessoal faz, eu faço a mesma planilha que todo mundo faz, eu faço também, né? Eu escrevo planilha de 1.500 até 7.000. A minha planilha é de 6.000. Hoje, né? Tem época que é 4, tem época que é 5, hoje atualmente está em 6. Então, foi um treino forte, intenso, só que foi legal. Dá uma olhada no treino. Eram 4 de 25 em A3, descansando 10 segundos, 10 a 15 segundos. Depois um de 100, nadando em A1. E depois um de 50, 25 em A2, 25 em A3. Acabou o bloco. 100 metros de braço, 100 metros de perna. E aí repete esse bloco 2, 3 ou 4 vezes, depende de quanto é o volume de treino. Olha que treino legal, pesado, né? Olha os atletas falando aí, ó. Foi um treino pesado, mas que eles trabalharam o A1, o A2, o A3, trabalharam técnica, trabalharam um monte de coisa. Foi um treino motivante. Então, às vezes, se você não gosta de nadar, é porque realmente ainda não encontrou uma metodologia que te faça feliz, né? E nós estamos cheios de profissional aí. Procura um profissional que consiga agregar mais para você, que consiga atingir o seu objetivo, né? Então, assim, esse terceiro ponto de você nadar sem vontade não é legal, porque você vai nadar sem vontade, sem percepção, sem motivação, a técnica não vai encaixar, vai ficar patinando na água. É horrível, essa sensação é horrível, tá? Então, lembra disso, ó. 3 coisas que a gente não deve fazer. Nadar rápido o tempo todo, porque você não consegue perceber o que faz. Usar o material em excesso, se enganar com o material. Usar material é ótimo, tem que usar o material, adoro usar material, mas cuidado com o excesso, cuidado para que você usa e nadar sem vontade. Então, esses 3 aspectos não devem ser feitos. E para finalizar, os 3 pilares que eu considero fundamentais aí para o segredo do nado crawl, né? Que é nosso tema de hoje, o segredo do nado crawl. Primeiro, fazer adaptação no meio líquido, né? Então, trabalhar a adaptação, se sentir à vontade na água. Isso é muito importante, se sentir à vontade na água, sentir que você faz parte dela. Usar a água como sua aliada e não como a sua inimiga. A água não pode ser sua inimiga, você não pode estar mal de estar naquele lugar. Você tem que sentir bem naquele lugar, tem que sentir que está fluindo, sentir que aquele silêncio da água é gostoso, sentir que aquele movimento que você faz, você usa a resistência, a pouca resistência que ela te dá, você usa para se deslocar, né? Que você sente o relaxamento, você consegue relaxar na água. Enfim, então, o primeiro pilar é trabalhar a adaptação e se sentir realmente parte do meio líquido.
Isso é muito bom. Quando vocês conversam com quem é apaixonado por natação, você vai ouvir sempre a mesma história. Vai falar assim, nossa, como é bom. O cara entra na água todo dia. Ele entra na água, a hora que ele molha a cabeça, fala, nossa, como é bom isso aqui, né? Para quem estiver do lado, sempre vai falar isso. Se ele não falar, ele vai pensar. Então, se sinta bem na água. Segundo pilar, trabalhar a coordenação e técnica. É imprescindível que vocês façam o trabalho de coordenação, tá bom? E aí, trabalhar a técnica. E terceiro pilar, trabalhar os ritmos. Então, adaptou, se sentiu bem, maravilha. Vamos para a coordenação. Coordenou, vamos alinhar, trabalhar a técnica para deixar o nado eficiente. Conseguiu? Vamos trabalhar os ritmos, mantendo a qualidade técnica. Então, esses são os 3 pilares fundamentais aí para você ter um nado crawl que vai sempre evoluir, que você vai se sentir bem, você vai cansar menos e nadar mais. Tá bom? Vamos lá. Então, a mão direita faz a alavanca com o braço e bate a perna esquerda e vice-versa. Vamos lá. Então, essa é a coordenação em X, né? Ó, entra o braço direito, né? Se eu tô entrando o braço direito, vou finalizar o esquerdo. Então, eu chuto a perna esquerda e finalizo o braço esquerdo. Então, é perna, finaliza. Entrou o braço esquerdo, vamos pro lado direito. Perna direita, finalizou o braço direito. Então, você vai ter essas 2 propulsões, tá? E esse é a coordenação em X, tá bom? Então, essa coordenação é muito importante. Existem atletas que já estão habituados, já se acostumaram e já conseguem se equilibrar com o nado fazendo a entrada do braço direito e o chute com o braço direito, né? Que não é a coordenação em X, que é a coordenação no lateral. Existe atletas que fazem isso de nível olímpico, inclusive, tá? Mas é pouco comum, é pouco comum. É mais fácil a coordenação em X. Da onde que vem isso? Quando a gente caminha ou quando a gente corre, a nossa coordenação é em X, né? A gente leva o braço direito para frente e sobe a perna esquerda. E depois e vice-versa. Esse é o movimento da corrida e da caminhada. Por quê? Porque dá um equilíbrio pro corpo, né? Deixa o quadril mexer menos, deixa o tronco mexer menos. Então, a mesma coisa serve para natação, tá bom? Assim você vai conseguir manter o alinhamento e ter um deslize maior. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Gostei da participação de todo mundo. Então, só para finalizar, os 3 pilares aí, hein? Adaptação ao meio líquido, sinta a parte da água, relaxa na água, esquece tempo, esquece média, esquece tudo. Primeiro se sinta bem ali. Se sentiu bem, aí vamos trabalhar a coordenação de uma maneira relaxada, suave, porque se você estiver solto na água, a coordenação ela vai sair mais natural. Quando a gente anda, quando a gente corre, é uma coisa natural, né? A gente nem percebe que faz. Agora, tenta correr duro, por exemplo. Não dá. Na água é a mesma coisa. Então, fique solto na água. Primeiro relaxa. Aí a coordenação ela vai fluir. Fluiu a coordenação, trabalha a técnica. Tá dominando o nado? Vamos para os ritmos. Beleza? Pessoal, boa noite para todo mundo.